Boas-vindas a esta análise visual. Hoje a gente vai desvendar um verdadeiro marco literário, o romance incrível e super profundo de Alice Walker, A Cor Púrpura. Faremos isso embarcando numa jornada estruturada através das múltiplas camadas desse texto. O nosso objetivo aqui, transformar páginas e mais páginas de pura riqueza literária numa compreensão super clara, usando as técnicas de close reading para avaliar as três principais dimensões da obra. Então vamos mergulhar nisso. É melhor você nunca contar para ninguém, só para Deus. Isso mataria sua mamãe. Essa é a frase de abertura do livro. Uma ordem de silêncio assustadora que já de cara estabelece o conflito central da história toda. Como é que uma mulher totalmente silenciada e abusada consegue um dia encontrar sua própria voz? É uma abertura brutal, sim, mas absolutamente essencial para a gente entender tudo o que vem depois. Para responder a essa pergunta, a gente vai aplicar o que o pessoal dos estudos literários chama de leitura atenta, ou close reading. E olha, essa é uma técnica analítica fantástica. Ela basicamente reduz aquela carga cognitiva enorme de ler um romance longo e complexo. Em vez da gente se perder no volume de páginas, o foco vai totalmente para as escolhas muito específicas e muito deliberadas que a autora fez na hora de construir a linguagem. A ideia da nossa análise de hoje é fornecer um tour guiado imparcial pelas camadas do texto da Walker. A gente vai ver exatamente como elementos pesadíssimos, tipo o trauma, a resiliência e, por fim, a libertação, são construídos ali, direto na página, tijolo por tijolo. Para não perdermos o foco, o roteiro de hoje vai ser este aqui. Primeiro, a jornada da voz. Depois, mergulharemos em três dimensões cruciais: elementos narrativos, estrutura da obra e recursos estilísticos. E, para fechar com chave de ouro, o triunfo da alma. Vamos lá! Começando pelo nosso tema central, a jornada da voz, do silêncio à libertação. No fundo, o texto inteiro é basicamente sobre a conquista da linguagem. A protagonista, a Sally, começa a história sem poder falar com absolutamente nenhum ser humano ao redor dela. Pensando nisso, cada elemento que a gente vai examinar hoje funciona como uma ferramenta super deliberada da autora. Tudo serve para costurar a jornada da Sally, desde aquele silêncio absoluto até uma realização pessoal profunda. Avançando para a primeira dimensão da nossa análise, elementos narrativos, ou o elenco da resistência. Sabe o que é muito interessante aqui? É esse contraste absurdo nas formas de resistir. De um lado, a gente tem a passividade inicial da Sally. Ela processa o abuso internalizando a dor, literalmente usando o silêncio como mecanismo de sobrevivência. Já do outro lado, tem a Sofia. Ela traz uma resistência que é literal e muito física contra o machismo e a opressão sistêmica. Quando a Sofia diz que teve que brigar a vida inteira, ela acaba mostrando para Sally que abaixar a cabeça não é, nem de longe, a única resposta possível para a violência. A gente também vê umas evoluções de personagens incrivelmente complexas. A Shug Avery, por exemplo. Ela é uma força da natureza. A independência feroz da Shug desafia completamente as dinâmicas de poder da casa e prova para a Cilly que uma mulher pode sim ser dona de si mesma. E o mais surpreendente? Essa mesma influência pavimenta o caminho para humanizar o Albert. Aquele cara que começa o livro como um agressor terrível termina a história costurando e colecionando conchinhas com a Cilly. Isso mostra na prática que quebrar ciclos de violência pode mesmo levar à redenção. Passando agora para a segunda dimensão, a estrutura da obra e a construção de um mundo de cartas, o grande pulo do gato aqui é o formato epistolar, ou seja, a história é contada inteiramente através de cartas. E essa linha do tempo mostra visualmente como as cartas da Sally evoluem conforme a agência dela cresce. No começo, escrever para Deus era puro desespero, ela era proibida de falar com as pessoas. Mas depois, isso vira o seu único espaço de liberdade. O ato de escrever mantém a esperança acesa até que, mais pra frente, ela descobre as cartas da irmã, Annette. E aí, meus amigos, o mundo simplesmente se abre. E olha que sacada genial da autora ao criar esses paralelos geográficos. Através das cartas da Annette, a gente é transportado lá para a África. A obra conecta perfeitamente aquela opressão micro, o abuso doméstico no sul rural dos Estados Unidos, com as lutas macroestruturais e coloniais da tribo Olinca no continente africano. O que isso nos diz? Que o isolamento da Sally está intimamente ligado a um padrão global de dominação e, claro, de formas coletivas de resistência.
Chegando agora na terceira dimensão, recursos estilísticos, a arte no nível micro do texto. Uma das decisões estilísticas mais poderosas da Alice Walker é o uso daquele vocabulário rural sem as amarras da gramática padrão. E não, isso não é falta de conhecimento de jeito nenhum. Pelo contrário, é um marcador profundíssimo de identidade e autenticidade. Essa escolha dá uma carga emocional crua e muito real para a declaração de existência da Sally. Ao dizer eu sou pobre, eu sou preta, eu posso ser feia, mas eu estou aqui, ela finalmente bate o pé e assume o seu lugar no mundo, usando os próprios termos. Outro recurso estilístico incrível é o simbolismo colocado nos objetos do dia a dia. E nada grita mais autonomia nessa história do que a confecção de calças sob medida. Acompanha a evolução. O que antes era um trabalho doméstico, exaustivo e de graça, vira, do nada, um negócio. Fazer e usar calças subverte totalmente as regras rígidas de género daquela época e funciona como uma ferramenta super prática para tirar a Sally da dependência financeira e emocional. É sensacional. Mas, falando de estilo e de símbolos, a gente precisa fazer aquela pergunta de $1 milhão. Afinal, o que a cor púrpura realmente significa nessa narrativa? É o título do livro, para meia tudo, então a gente tem que olhar para isso bem de perto. Quem mata essa charada é a Shug Lane, com essa frase icônica. Basicamente, a cor púrpura simboliza encontrar o sagrado na beleza das pequenas coisas do dia a dia, daquilo que a gente costuma ignorar quando está sofrendo muito, sabe? É uma virada filosófica maravilhosa no texto. A Sally deixa de lado a ideia daquele criador distante, punitivo, e passa a abraçar uma espiritualidade super íntima, ligada diretamente à natureza e ao amor próprio. E por fim, vamos ver como essas três dimensões se encontram em o triunfo da alma, o culminar da forma e do significado. A síntese perfeita de tudo o que a gente dissecou hoje acontece lá no desfecho da obra, durante um reencontro da família no feriado de 4 de julho. É ali que todos aqueles conflitos de identidade, família e pertencimento se resolvem de um jeito lindo. A Sally já não escreve mais no silêncio de um quarto vazio. Agora ela está ali, rodeada pela comunidade que ela mesma ajudou a reconstruir, celebrando a vida ao lado da irmã e de pessoas que aprenderam na pele o imenso valor da empatia e do respeito mútuo. E para fechar essa nossa análise, fica aqui um pensamento provocativo que tem tudo a ver com a mensagem central desse romance. Reconquistar a voz não é só sobre conseguir falar, mas sim sobre ganhar o direito de, finalmente, observar, sentir e participar da beleza do mundo. Se a gente consegue encontrar o divino ao reparar numa simples florzinha púrpura no campo, que belezas do dia-a-dia a gente não pode estar deixando passar ao viver no silêncio? Fica a reflexão para prestarmos mais atenção aos detalhes, seja na literatura ou na vida. Até à próxima!